Comecei. Agora veio. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nessa noite. Devem estar cansadas depois de um dia cheio de trabalho, né? Vida real dos bastidores, principalmente se forem empreendedoras também. Sei bem, né? A gente passa o dia na correria, mas obrigada pela confiança, por dedicarem esse tempinho para a gente olhar para o Instagram de vocês, dos negócios ou das marcas pessoais que vocês têm. E a ideia é que a gente faça um encontro de mais ou menos 1 hora aqui para conversar. Vamos passar por alguns tópicos bem legais sobre o perfil, então a ideia é que vocês consigam sair com isso bem mão na massa. A gente vai... eu vou falando um pouco sobre cada uma das partes ali de um perfil, principalmente a primeira visualização, e a gente vai dedicar um tempinho depois para cada uma analisar o seu perfil. Então, enquanto a gente está conversando, enquanto eu estou falando, vamos deixar o celularzinho virado para baixo. Eu sei que é difícil, né? Meio contraintuitivo, a gente está falando de Instagram, né? Então a gente quer pegar e mexer no Instagram. Mas eu quero convidar vocês para a gente ficar mais presente nesse momento, é importante para a gente se concentrar. Então, eu vou falar um pouco sobre essas partes do perfil, e depois eu vou dedicar um tempo, então agora está liberado, pegar o celular e analisar. E enquanto vocês estão analisando também, eu vou pegar algum dos perfis que vocês mandarem para a gente olhar juntas, né? A ideia é que a gente consiga depois olhar para os perfis pensando como se a gente fosse cliente, né? Então, nem necessariamente como uma pessoa especialista, mas às vezes como um cliente mesmo, porque é o cliente que vai chegar ali no perfil e vai ter todas aquelas dúvidas. Então, hoje a gente vai olhar para a bio, vai olhar para os destaques, vai olhar para o feed, legendas e stories. Então, a gente vai ter esses minutinhos que eu vou passando para vocês. Enquanto isso, coloquem para mim aqui no chat o nome de vocês, o que vocês fazem e o @ do Instagram que vocês vão analisar hoje, né? Do negócio, da marca pessoal, de alguma empresa que vocês trabalham daqui a pouco, né? Podem ir colocando isso ao longo da conversa para a gente olhar, depois o pessoal até que quiser olhar o @ das outras colegas também, vai olhando. Então, podem ir colocando. Enquanto isso, também vou me apresentar, vocês vão se apresentando aí, enquanto isso eu vou me apresentando por aqui. Eu sou cofundadora e CEO da Plural, sou sócia da Miriam, né? Então, se a Chloe nascer aí nesse meio tempo, eu aviso. Né? A gente está as expectativas estão altíssimas. Então, a Plural é uma empresa de comunicação, a gente lançou ela no finalzinho de 2019, e ela é especializada em social media, e na Plural eu sou head de conteúdo e planejamento, a gente já conduziu projetos para empresas de todo o mundo. Eu sou formada em relações públicas, também sou formada em publicidade, tenho uma especialização em empreendedorismo criativo em eventos, e eu também sou professora na Unicinos, numa disciplina de planejamento de comunicação digital, na especialização em cultura digital e redes sociais. Eu também tenho um projeto paralelo, assim como Minas, né? Conheci a Miriam também nessa etapa de criação do Minas, que é o Tinha Que Ser Mulher, que é o meu projeto sobre autoras mulheres, mulheres que escrevem, mulheres na literatura. Então, a gente tem um podcast no Spotify com muitos episódios sobre autoras, leituras coletivas que a gente faz, e desde 2019 também a gente tem um clube, desde 2018, na verdade, tem um clube de leitura, então a gente já leu mais de 70 livros, a gente lê todos os meses um livro escrito por uma autora mulher, e por causa desse projeto eu já ganhei também um prêmio de ações de empoderamento feminino, o Prêmio Jacobina. Então, essa é mais uma versão minha, né? Mais um projeto de Instagram ali para trazer. E na Plural a gente já atendeu mais de 80 clientes. E basicamente o que eu faço no meu dia a dia de trabalho é cuidar das redes sociais das empresas e planejar conteúdo. Eu amo planejar conteúdo, né? Eu adoro fazer isso. Sou uma planejadora, na verdade, nata, gosto de planejar viagem, planejar qualquer coisa que dê para planejar, eu adoro planejar. Só que postar é tão fácil que a gente acaba esquecendo da necessidade de planejar, né? Pegar dois toquezinhos ali no celular, a gente já está postando, né? Parece muito fácil, mas não é tão simples assim, né? Para estar nas redes sociais com estratégia, a gente precisa de uma série de ações. E estar nas redes sociais com estratégia é importante, porque 90% dos usuários do Instagram seguem ao menos uma marca. Então, as pessoas usam o Instagram para compras toda semana, né? Isso é
é um dado importante para a gente levar em consideração que o Instagram é uma ferramenta de negócios. Então, o que a gente vai olhar aqui agora não é, né, vamos tirar o foco daquela rede que a gente senta no sofá cansada no final do dia e fica scrollando o feed, né, mas é uma rede de trabalho. E é só com estratégia que a gente vai conseguir alcançar o nosso cliente, dar visibilidade para a nossa marca, começar um relacionamento, gerar desejo pelo que a gente vende, criar vínculos sólidos e vender e fidelizar. Então, não basta, né? Eu recebo muito cliente na Plural, que cheguei e saí postando e tal, mas não tá dando resultado, porque só sair postando não vai fazer nada, né? Não vai gerar resultado. Porque um perfil comercial no Instagram vai muito além de só criar um perfil e sair postando. A rede social, ela não é uma vitrine, né, não é um portfólio, é uma rede social, né? O que as pessoas fazem numa rede social? Elas interagem, né? Elas trocam. Então, é importante a gente levar isso em consideração, que a nossa performance no perfil, ela depende muito de como a gente interage com as outras pessoas e de como a gente também está se apresentando, né? Com clareza. Então, são pontos que a gente vai olhar hoje para diferenciar o usar do usar com estratégia e visão de negócios, né? Então, usar, todo mundo usa, senta ali, fica horas, perde horas do dia olhando os stories, olhando o feed. Esse é simplesmente usar. E nós aqui, como mulheres empreendedoras, empresárias, mulheres profissionais que querem usar o perfil como estratégia, a gente precisa mudar essa nossa forma de olhar para o Instagram. Então, vamos começar com a primeira impressão. A primeira impressão é que fica, né? Fiz um post no Insta da Plural essa semana, quando eu estava revisando essa apresentação, olhando um pouco sobre isso. Vou usar o exemplo da Leti, que ela fez o Minas On do mês passado, né? É nossa cliente na Plural. E esse é um perfil, um exemplo de bio que eu achei muito legal para compartilhar com vocês, porque quando a gente às vezes se esforça muito no Instagram para trazer as pessoas para o nosso perfil, né, para chegar ali, né, às vezes com anúncios, às vezes com ações, enfim, e quando a pessoa chega ali, ela não encontra algo legal, a gente não dá nenhum motivo para ela ficar, e aí a gente gastou uma super energia para trazer a pessoa e ela vai embora. Então, a bio, essa visualização que a gente está olhando aqui, ela é super importante, porque é a primeira impressão, e é aqui que eu começo a convencer a pessoa a começar a me seguir. Então, a pessoa começando a me seguir, bom, ela já entra, né, já vira ali um lead, já vira um público que vai se tornando mais quente. Então, esse é o primeiro passo, né, para a gente começar uma aproximação. E para isso, a gente tem alguns itens que são muito importantes e que às vezes parecem que, eu já fui preenchendo isso na hora que eu fiz, assim, eu já tenho, tá tudo certo. E não, gente, isso é uma coisa viva, tá? A gente revisita, assim, até mesmo com a Leite, a gente já revisitou essa bio muitas vezes, porque a gente está sempre evoluindo e tendo mais clareza do nosso negócio, então a gente não pode ficar muitos meses, muitos anos com a mesma bio, com a mesma foto de perfil, com todas aquelas informações, porque com certeza elas não vão mais representar toda a evolução que a gente vai tendo com o nosso negócio. Então a gente começa aqui com uma boa imagem de perfil, com uma distância adequada, uma imagem de perfil que represente muito bem aquilo que a gente quer trazer. Eu já tive, por exemplo, já teve clientes que eram, por exemplo, um perfil de uma mentora, e ela tinha uma foto de perfil super mais fechada, assim, uma coisa mais escura, que parecia que criava mais distância do que aproximava. E, poxa, se eu quero ser mentora, eu não posso criar distância, eu tenho que quebrar distâncias, né? Então, a foto de perfil, não necessariamente ela precisa ser sorrindo, né? Vai depender muito daquilo que a gente quer trazer. Se eu sou uma psicóloga que eu quero trazer bem-estar, faz total sentido que eu esteja sorrindo. Mas vai depender de cada segmento, cada perfil, né? Tem, sei lá, daqui a pouco uma tatuadora que tem uma foto meio de ladinho, tatuando, também cabe, né? Então, a gente aqui tem que olhar muito para o que faz sentido para o nosso público, não necessariamente só que foto que eu gosto mais de mim, que foto que eu tô bem, mas como que eu me comunico melhor com o meu público com essa foto. Outro ponto importante, um arroba fácil com o nosso nome, né? Eu vejo muitos arrobas difíceis, arrobas antigos, que às vezes a gente criou porque era o que dava, que estava querendo criar o Instagram ali meio na pressa e tal, né? E às vezes a gente precisa rever esse arroba para ver se ele tá fácil, se eu consigo falar com facilidade, se as pessoas lembram, daqui a pouco tem 2 underline, poxa, já fica super difícil para a pessoa ver. Então, às vezes, a gente
tem que tentar facilitar, e ele tem que ser o mais fluido possível. Não necessariamente o mais curto, nem sempre o mais curto é o melhor, mas ele tem que ser o mais fluido, que eu consiga falar e a pessoa consiga entender. E ali na parte do nome, a gente precisa explorar melhor essa parte. Muitas vezes as pessoas usam só um nome ou alguma coisa assim, mas hoje, né, o Instagram já permite um pouco mais de caracteres ali do que ele permitia antes. Então, a gente pode usar melhor essa parte do nome para reforçar o que a gente entrega. Por quê, tá? Porque quando a gente vai buscar algo lá no buscador do Instagram, ele vai usar essas palavras-chave também para fazer a busca. Então, quanto mais informações relevantes a gente coloca aqui, levando em consideração o que as pessoas buscam, isso é bem importante, tá? Não dá para botar, às vezes, eu quero botar uma frase que eu achei conceitual, sei o que, ajudo mulheres, não é bem isso, tá? A gente precisa pensar o que a pessoa, quando vai pesquisar, vocês, né, se coloca ali como uma consumidora, eu estou procurando uma profissional tal, uma empresa tal, o que eu coloco? Eu coloco aquilo que a pessoa vai buscar, né? Então, a gente facilita esse olhar para aquilo que vai encaixar na palavra-chave. Então, aqui, psicóloga especialista em bem-estar na parentalidade. Aqui a gente consegue pensar que se alguém buscar psicóloga, bem-estar, parentalidade, vai achar. Assim como, se pesquisar disciplina positiva, relações familiares, Porto Alegre, vai encontrar. Então, aqui a gente usa o nome como uma headline, como uma chamada, e a gente complementa as informações na bio, aquilo que é fundamental que tenha. Então, o que entrega, onde que entrega, faz uma chamada para ação. Então, aqui eu tenho um saiba mais, puxando para o link na bio, e esse link na bio, nesse caso aqui, é um Linktree, usado para condensar vários links. O Instagram hoje também permite a gente colocar mais de um link ali, então é importante a gente tentar usar da melhor forma possível. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas vindo direto só para o botão do Instagram, mas se de repente tem alguma apresentação, tem um site, tem alguma outra informação, alguma aparição na mídia, que daqui a pouco aconteceu, que seria importante para quem entrou ali no Linktree, poder conhecer um pouco mais do trabalho, algum portfólio também. Então, às vezes, a gente pode explorar melhor esse link, trazendo alguma outra informação relevante. E aí, só para finalizar aqui nessa análise da bio, a gente percebe também que tem um story ativo, né? A gente vai falar de story depois, mais para frente, mas o quanto é importante a gente ver que esse perfil está ativo, né? E vamos voltar de novo a pensar como que a gente faz, né? Quando a gente chega num perfil, a gente olha primeiro se tem uma bolinha dos stories ativa, e não se o último post é de tal data, sabe? Porque a gente está acostumado, né? É uma coisa que a gente foi criando esse hábito. E pós-pandemia, muitos perfis empresariais que surgiram naquele período sumiram, né? Foram abandonados. Então, a gente encontra muitos perfis de empresas que não existem mais, de profissionais que abandonaram aquele perfil profissional e ficaram no pessoal. Então, hoje, os stories, eles são fundamentais para mostrar que nós estamos ativos e que se a pessoa mandar um direct, a gente vai responder porque estamos ativos. Tá? Então, eu vi que temos uma dúvida aqui e eu vou olhar para ela quando a gente fizer a pausa aqui para analisar a bio. Daí eu já entro ali no perfil também e analiso ela, tá? Aqui. Vamos seguindo nessa primeira visualização. Nesse momento a gente está olhando para essa primeira visualização. Depois a gente vai olhar, então, para os destaques, né? E os destaques eu sei que também é algo que gera muita dúvida, porque a gente pode fazer muitos destaques, né? Mas não é porque nós podemos fazer muitos destaques que nós devemos fazer muitos destaques, né? Esse é um espaço que a gente tem que pensar que é um espaço para informações fundamentais. Então, menos é mais. Priorizar até 6 destaques, o que costuma aparecer ali, algo que a gente entra no perfil pelo celular, às vezes não, dependendo até, teve uma época que ele deu uma aumentadinha na bolinha, eram 4 que aparecia, às vezes dependendo do celular aparecem 6, então a gente tenta priorizar aqueles primeiros, porque dificilmente, gente, olha a quantidade de informação que a gente tem na internet, ninguém vai ficar rodando por 20 destaques para achar uma informação importante. Não temos tempo para isso, nem paciência para isso mais. Então, quando a gente pensa nos destaques, a gente tem que priorizar aquilo que é mais importante. O comece por aqui, o quem somos, serviços, catálogo, feedback, clientes, endereço, site, como contatar. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O comece por aqui
aquele, vocês vão ver isso em alguns perfis, que é bem comum, que, tipo, às vezes está como olá, às vezes está como prazer, né? Mas o Comece por Aqui, ele tem umas informações muito básicas para quem acabou de chegar, tipo assim, oi, chegou aqui no perfil, começou a seguir, começa aqui, né? Então, esse Comece Aqui, ele é bem importante, porque a gente ajuda a pessoa a entender por onde ela tem que começar, né? Eu não quero que ela comece rolando meu feed, eu não quero que ela comece já entrando no link da bio, eu quero que ela comece aqui. Então, a gente dá essa orientação para a pessoa entender onde ela começa. E o que, que tem no Comece Aqui? Tem uma linguagem amigável. Olá, seja muito bem-vindo ao meu perfil, eu sou a fulana tal, eu faço tal coisa, eu vendo tal coisa, os meus serviços são esses, eu já atendi tantos clientes, se você tem tal e tal e tal e tal, tal necessidade, eu posso te ajudar, começa aqui a me seguir. Então, a gente vai trazer quase como se fosse um resuminho da apresentação, algumas informações fundamentais para quem acabou de chegar no perfil, se convencer de que o nosso perfil, de que nós somos um perfil legal para começar a seguir. Então, esse é o Comece Aqui. Ele é um resuminho de alguma apresentação, de uma primeira conversa, de um mini pitch, também pode ser. E aí, depois a gente tem um Quem Somos, né, considerando que essa pessoa, ela acabou de chegar no perfil, então não necessariamente ela me conhece, né, ela viu uma fotinha de perfil e tal, mas, né, quem é essa fulana, o que ela estudou, o que ela fez, qual é a história dela, qual é a bagagem dela, né. Então, o Quem Somos, ele serve para humanizar. Depois a gente tem os serviços ou o catálogo para facilitar a vida do cliente, entender o que a gente está oferecendo, o que a gente vende. Depois, feedbacks, ou clientes, ou até mesmo bastidores, vai depender muito de qual é o segmento. Mas a ideia desse destaque aqui é trazer prova social. É mostrar quem são os nossos clientes, é mostrar que a gente está atuando, daqui a pouco vai ser reposts, né? Loja de roupa faz muito isso, né? Aqueles clientes, destaque de clientes. Então, tem vários reposts de stories das clientes usando as roupas e marcando a loja. Isso é, nossa, é incrível, né? Quando a gente vai, acabou de chegar numa loja de roupa que apareceu num patrocinado, a gente não sabe se é uma loja de verdade, se entrega, se não entrega, se é um golpe, enfim. E quando a gente vê aquele monte de stories de clientes, poxa, bom, se essa galera toda recebeu, de repente eu vou receber também, né? Então, isso nos traz essa confiança. E por isso que é tão importante ter um destaque focando nos clientes. E depois, como contatar. Às vezes, tem loja física, é muito bom ter um destaque explicando o endereço, horários de funcionamento, se daqui a pouco como comprar pelo site, entra aqui, vai ter um tutorialzinho, vai ter um passo a passo, ou como entrar em contato, quem é que vai atender. Então, sempre, quando a gente for definir os destaques, pensem no que vocês, enquanto consumidoras, costumam usar, né? Acabou de entrar, quer conhecer um restaurante novo. A gente entra no perfil desse restaurante, vai olhar como é que funciona a reserva, que tem um destaque ali, vai olhar como é que é o ambiente, para ver se a gente tem que ir um pouquinho mais arrumado ou não, né? Vai olhar o cardápio, para já dar uma olhadinha, né, se tem aquilo que a gente está a fim de comer, então vai olhar o horário de atendimento, para saber se consegue chegar na hora. Então, a gente vai olhar para essas informações básicas, por isso que o destaque é um espaço de informações básicas. Então, porque é onde a gente vai encontrar essas informações logo que chega no perfil. Então, agora, com isso tudo que eu falei, 5 minutinhos para vocês abrirem, agora pode pegar o celular, pode pegar o celular, olhem para a bio, para o destaque de vocês e reflitam, se coloquem no lugar do cliente de vocês. Dá para entender o que vocês fazem? O que é a empresa? Onde é que fica? Dá algum motivo para contratar, para começar a seguir? Dá para confiar? Que dúvidas que vocês ainda ficam? Então, enquanto vocês vão olhando, eu vou vendo as dúvidas que foram enviadas aqui e vou também abrindo alguns dos perfis de vocês para dar uma olhadinha e a gente conversar um pouco sobre eles também. Não tenho informação nenhuma de destaque ser banido, não, Angelita. Roberta, será que limitou o teu tamanho do teu nome? Então, talvez tu tenha que reorganizar. Né? Talvez eu estava já no limite e talvez eu tenha que reorganizar. Só que você tem que cuidar muito quando a gente altera o nome, é que depois que a gente mexe no nome, a gente fica um tempinho sem poder mexer, né? Geralmente dá uns 15 dias, às vezes às vezes ele bloqueia um mês para poder editar de novo. Então, quando a gente for editar, tem que ser muito bem pensado, né? Ah, estou muito decidida que esse vai ser o nome novo que eu quero, porque depois ele não é que nem a bio que a gente pode sair mexendo o tempo inteiro, né?
Enquanto isso, eu vou abrindo aqui uns... Pessoal, a Júlia vai estar dando uma olhada nos perfis para a gente fazer uma breve análise, mas quem tiver dúvida pode, tanto mandando no chat, quanto abrindo o microfone, questionando, fiquem super à vontade. Eu tenho uma dúvida depois, Júlia. Pode vir. Uma coisa que eu sempre me questiono, assim, a gente sabe que o Instagram está cada vez mais focado para, de fato, gerar relacionamentos que sejam autênticos, né? E quando a gente fala de destaque, o que tu acha, assim, tem muitas pessoas que utilizam, por exemplo, a sua própria imagem, né? Ah, vou contar a minha história, então grava um vídeo, ela mesma contando. Uhum. Mas tem muitas pessoas que não se sentem à vontade de fazer isso. Qual que é a tua visão em relação a isso, de postar vídeos falando, ou então textos, né, prontos, assim? Essa é uma questão que eu gosto bastante, porque eu percebo, né, os dados mostram essa tendência pelos vídeos, mas percebe que depende muito do público. Eu tenho clientes que os vídeos simplesmente não performam, porque as pessoas não querem assistir um vídeo, elas querem ler um carrossel grandão, um textão, com muito texto, né, que talvez alguns, entre aspas, gurus de marketing diriam para não fazer, mas funciona. Então, eu não gosto dessas regras, assim, agora tem que fazer vídeo, todo mundo tem que fazer vídeo, tem que falar no vídeo, tem que contar essa história no vídeo, porque isso vai depender, primeiro, do nosso cliente, se o nosso cliente gosta disso, se o nosso cliente quer assistir vídeo, ou ele quer ler um carrossel, ou ele quer um card mais basicão, compartilhável, com uma frase, sabe, super viral, e vai depender muito daquilo que a gente gosta de produzir. Porque daqui a pouco o cliente super quer vídeo, mas se a pessoa se trava, e isso faz com que ela fique um mês sem postar, porque ela tinha que fazer um vídeo, ela não conseguiu fazer o vídeo, eu acho melhor que ela não faça o vídeo, que ela siga fazendo o que ela consegue fazer. Então, é muito fácil chegar aqui e falar assim, nossa, você tem que fazer vídeo, porque isso ajuda a performar. Mas se o vídeo trava vocês, ou se daqui a pouco vocês se esforçaram muito, dedicaram um tempão para fazer um vídeo, ele não teve uma boa performance, talvez o vídeo não seja para vocês. Então, depende muito. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não vê vídeo. Eu não assisto. Eu só assisto os vídeos dos meus clientes. Tem que ver ali, a gente está no processo de criação, eu assisto. Mas se eu estou, enquanto usuária na rede, consumindo conteúdo, eu nunca vou assistir um vídeo. Mas eu vou ver um carrossel de 20 cards se precisar, se me chamar atenção. Então, e depende. Então, depende. Né? Eu me surpreendo muito com o resultado de conteúdos mais estáticos de vários clientes, que em comparação com os vídeos. Então, depende muito do que a gente está querendo vender. Se a nossa intenção nesse momento, e eu vou falar um pouco depois de objetivo de conteúdo, né? Mas se a nossa intenção é conexão e humanização, aí sim, é difícil conseguir fazer isso sem ser... Tem que ter uma escrita muito bonita, muito poética para conseguir trazer. O vídeo, ele realmente vai fazer essa conexão ser muito mais natural, né? Eu me esforço para gravar vídeos, eu gravo, vocês vão ver no Insta da Plural que tem vídeos, mas não é uma coisa natural e nem uma coisa que eu gosto, mas eu sei que é importante e eu me surpreendo quando as pessoas assistem, porque eu penso, meu Deus, ninguém vai ver esse vídeo. E as pessoas assistem, né? Então, a gente tem que testar. Eu sou muito a favor de testar o que a gente consegue fazer e o que performa bem, o que o nosso público gosta de assistir. E nem sempre, né, comentando ali o que a Roberta trouxe, nem sempre o vídeo é mais rápido, né? Às vezes ver um carrossel é mais rápido do que ver um vídeo longo, que às vezes, né, hoje em dia dá para postar reels de 13 minutos, então, assim, em 3 minutos, às vezes, a gente já viu um carrossel todo. Então, não necessariamente hoje em dia é mais rápido, mas prende. Essa é a grande diferença, né? Faz com que a gente fique mais tempo no vídeo, né? Quem gosta de vídeo, claro.
Ó, vamos abrir alguns perfis para a gente dar uma olhadinha. Aqui. Chegamos. Carol, o teu Insta é fechado, né? Então também a gente não consegue ver muitas coisas dos teus destaques e tudo mais. E isso é uma questão bem importante, se às vezes a gente está tentando aumentar a nossa marca pessoal, né? Como uma, por vezes, influenciadora do teu negócio, que está ali na bio, por exemplo. É bem importante que a gente pense em abrir o perfil para as pessoas conseguirem entender mais, porque a bio ela vai ser complementada depois quando a gente terminar de ver o perfil, né? Mas então acaba ficando um pouco mais difícil de analisar, porque a gente não consegue ver os destaques, não consegue ver muito mais. E eu já tive vários clientes de marca pessoal, vocês que estavam com o perfil fechado também, então fica mais difícil para a gente analisar, né? Vou trazer aqui a Rosângela também. E aí a primeira dúvida que me vem, tá? E vamos ver aqui o que vocês acham também enquanto clientes, tá? Cheguei no perfil da Rosângela, interessada em arte, mas eu não sei como eu compro da Rosângela, porque não tem um link na bio, não tem uma orientação para chamar ela ou no WhatsApp ou no direct, se tem algum caminho que ela prefere. E eu também não sei de onde ela é. Então, será que ela é de Porto Alegre? Será que ela é de São Paulo? Será que ela é do Nordeste? Será que ela é de outro estado do Sudeste? Será que ela não está no Brasil e manda no Brasil? Então, não sei. Quando a gente vende um produto, se a gente entrega para todo o país, é importante a gente trazer essa informação, né? Entrego em todo, vendo online, né? Online para todo o país, enfim. Então, trazer um pouco mais se o objetivo aqui não é vender as artes, mas é ensinar arte. Então, também não está muito claro qual é a intenção desse perfil, né? Eu entendo que é um perfil, hoje a minha percepção quando eu entro no perfil é o que é o perfil de uma pessoa que gosta muito de arte, né? Então, quem tem somente infoprodutos pode trazer a questão do online, tá? Então, isso é bem importante. Tem gente que não é óbvio. Eu sei que quando as pessoas começam a entrar no mercado de infoproduto, elas entram numa bolha de muitas pessoas que também que trabalham com infoprodutos e elas acabam esquecendo que muita gente que está de fora não se dá conta que aquilo é online, né? Então, reforçar que é online o tempo inteiro é bem importante. Principalmente vai fazer uma ação de lançamento, né, um evento de lançamento. Esse evento de lançamento geralmente vai ser online, e essa informação de que ele é online é importante constar em praticamente todas as comunicações, porque senão as pessoas não sabem que é online. E depois a entrega do produto também, reforçar que é online, que são encontros online, ou que o produto todo ele está digital, que os encontros são, ou que são ao vivo, ou que são gravados, mas é bem importante trazer. Daí daqui a pouco não necessariamente vai trazer na bio, vai depender muito do negócio, né? Quando é um serviço que pode ser entregue online, às vezes não precisa trazer que se entrega online, né? Então depende muito do que for o negócio. Mas aqui, por exemplo, se a intenção fosse dar aulas de arte, eu acho que é bem importante dizer que essas aulas são online, nesse caso aqui, ou que vende a arte para todo o país, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem um ateliê das cestas, a gente tem aqui onde que entrega e o telefone. Então, como aqui, por exemplo, né, uma coisa que a gente pode otimizar até dessa bio é que a gente já tem um link para o WhatsApp, então eu não preciso ter o telefone aqui, porque dificilmente a pessoa vai hoje em dia, né, a gente vai abrir ali, vai salvar o contato, né, para mandar, então a gente vai clicar, então, como hoje a gente tem 150 caracteres, né, tão limitado ali na bio, a gente pode aproveitar esses passinhos para explicar um pouco mais o que é. Então, eu traria até alguma coisa do tipo ateliê de cestas de presentes aqui, porque não fica muito claro, eu tenho que olhar e descer e entender que são cestas de presentes, porque poderiam ser cestas de diversas outras coisas. Então, a gente também, daqui a pouco, pode trazer o nome aqui, né, como também presentes, né, porque as pessoas vão pesquisar presentes personalizados, cestas de presentes, né, então, como eu tenho essas palavras soltas, daqui a pouco eu posso, né, ateliê de cestas de presentes, então, também trazer um nome que seja mais parecido com aquilo que a pessoa vai pesquisar depois, para ficar mais fácil de achar.
eu vou retomar a apresentação, depois a gente vai escolhendo outros perfis para ir olhando os outros pontos. Estou com eles todos abertos aqui na minha aba, então eu vou alternando, tá? Então, a gente olhou um pouquinho para a bio, olhou um pouquinho para os destaques, agora a gente vai olhar para o feed. Tá? O feed é muito importante, né? Ele vai fazer um complemento dessa informação que a gente acabou de ver na bio. E na Plural, eu gosto de trabalhar, a gente tem um método de trabalho com 4 entregas, que são conteúdos de venda, educacionais, inspiracionais e de entretenimento. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, para vocês entenderem um pouco como funciona isso. E toda vez que a gente pensa em produção de conteúdo, eu sei que essa é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, o que eu posto, meu Deus, o que eu faço? Sempre tem que pensar que todos os nossos conteúdos, eles vão chegar para pessoas que estão em diferentes níveis de consciência, né? Tem gente que acabou de começar a te seguir, né? Não sabe nada o que tu faz. Tem gente que já te segue há um tempão, só esperando aquela oportunidade para comprar, né? E tem gente que tá te seguindo, mas não sabe direito o que tu faz, né? Tá meio assim. Então, os nossos conteúdos, eles precisam conseguir conversar com todo mundo, né? Eles precisam. Esse é o grande desafio, um grande quebra-cabeça, né? A produção de conteúdo e planejamento de conteúdo, para que a gente consiga conversar com essas pessoas em todos esses momentos, né? Para conseguir fazer com que essas pessoas, elas, conforme a gente vai postando e vai criando conteúdo, elas vão entendendo mais o que é o nosso negócio, até elas estarem prontas para comprar, tá? Então, e o conteúdo, né, dentro daquilo que a gente estava conversando agora, sobre vídeos, né, ele precisa ser testado. Então, não dá para a gente sair fazendo um perfil só de card, só de carrossel, só de vídeo. Se a gente não testa formatos diferentes, a gente não sabe o que funciona melhor para o nosso público. Então, explorem sem medo. Ai, será que eu tenho que fazer vídeo? Será que faz um vídeo e testa? Faz um carrossel e testa. Né? Se não der certo, para de fazer. Então, mas a gente tem que testar, porque não dá para a gente levar em consideração o que pode estar funcionando para a maioria das pessoas, não necessariamente vai funcionar para o perfil de vocês. E esse é um grande erro. Muita gente dedica muito tempo produzindo um formato de conteúdo que não necessariamente é o formato que melhor funciona, porque não testou outros formatos. E quando a gente fala de conteúdo também, é sempre bom lembrar que estratégia de conteúdo não é um calendário pronto, nem um template no Canva, né? Eu sei que tem muita gente que vende, tem muita gente que compra, às vezes ajuda para a gente criar aqueles primeiros cards, mas até uma questão de design em si, mas que isso não sirva como uma pauta de conteúdo, que nos sirva de inspiração para design, talvez, mas não para pauta de conteúdo, porque isso precisa ser personalizado, isso precisa ser de acordo com o nosso negócio. Por quê? Porque os conteúdos, eles vendem quando a gente eleva o nível de consciência do nosso futuro cliente, isso que a gente estava falando agora. Porque a gente vai preparar o nosso público antes de fazer uma oferta, a gente vai promover a aproximação e interação, vai fazer com que eles compreendam que a gente resolve algum problema, ou ajuda a alcançar algum sonho, a gente gera valor e a gente vende. Então, é todo, né, acho que eu gosto sempre de fazer a gente se colocar no lugar do cliente, né? Então, quando a gente começa a seguir uma marca, a gente fica um tempo lá namorando, e olhando os stories, escolhendo o momento ideal, né, e olhando o que eles postam e tal. Esse namoro que a gente faz com as marcas, os nossos clientes também fazem com a nossa marca. E como que a gente namora, né, faz esse namoro acontecer? Com esses conteúdos. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha conteúdos diversificados, para que não seja chato, que o nosso perfil seja legal, que as pessoas que nos seguem, elas consigam se divertir, consigam se conectar com a gente, mas elas também consigam entender que nós somos uma empresa. Tem muito perfil que às vezes tem medo de vender, fica só fazendo memezinho, riozinho viral e tal, e no fim a gente nem sabe o que a pessoa vende. Isso é um grande perigo, porque like não paga boleto, né? E a gente precisa pagar boletos. Então, por isso que a gente trabalha com essas editorias, porque aí a gente não fica viciado em um formato de conteúdo que a gente gosta mais de fazer. Geralmente a gente, eu ou tenho uma facilidade para vender e faço muito conteúdo de venda, ou tenho uma facilidade para fazer meme, faço muito meme, uma facilidade para fazer post de dica, faço muito post de dica. A gente tem que cuidar com essas facilidades que a gente tem, porque não só isso que compõe um perfil de sucesso. Então, quando a gente fala de editorias, a gente tem essas 4 editorias. Um conteúdo educacional é um conteúdo que ensina algo de valor, que a gente faz com que a pessoa tenha uma gratidão, né? Poxa, acabei de aprender algo, então, né, essa pessoa merece o meu like, merece que daqui a pouco eu lembre dela no futuro quando eu precisar desse serviço. E quando a gente fala de ensinar algo de valor, não é qualquer coisa, né? Qualquer dica aleatória.
é algo que tenha conexão com o nosso produto, que ajude ela a entender o que a gente vende, e às vezes também tem a ver com o universo do nosso produto. Depois a gente tem um conteúdo mais inspiracional, que é um conteúdo que em alguns perfis aparece mais, para mim não aparece muito, né? Cada Instagram é Instagram, né? Cada perfil é um perfil, eu acho isso incrível. Mas tem alguns perfis, eu abro às vezes um perfil de alguém para ver o que aparece, e aparece uma coisa muito diferente, né? Então, os conteúdos inspiracionais são aqueles que se conectam com os sonhos. É aquele vídeo, né, mais que chega a dar um arrepio na alma, sabe? Aquele conteúdo que dá muita vontade de compartilhar, porque, nossa, eu me identifiquei muito, eu acredito muito nisso, e eu quero que todo mundo que me segue também saiba que eu acredito nisso, né? Então, que dá vontade de compartilhar. Aquele conteúdo é um conteúdo que performa muito bem na rede, que ele é muito compartilhado. Então, esse é um conteúdo que é importante a gente fazer, sim. Não pode ser todo o perfil, mas é importante a gente trazer com os nossos sonhos, com os sonhos que o nosso cliente costuma ter. Conteúdo de entretenimento, é lembrar que a gente está nas redes para se divertir, né, gente? Então, assim, eu não quero abrir o meu Instagram e ficar só vendo loja vendendo, eu quero curtir também, né? Mas, claro, também temos que vender para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente trabalha com essas 4 editorias, e um perfil equilibrado tem todas essas entregas em percentuais diferentes, dependendo do seu objetivo de planejamento. Então, como escolher prioridades? Esse é um slide bom de fazer um print, de fazer uma foto. Porque quando a gente já tem uma boa base, mas a gente não está vendendo, talvez a gente precise ensinar o nosso público a comprar. Então, às vezes é um produto mais difícil, né? Eu tenho um produto que ele é mais difícil de vender. Então, às vezes eu preciso ensinar a pessoa a comprar. Eu preciso educar ela sobre o que eu vendo. Hoje mesmo estava em reunião com uma cliente que ela tem uma empresa que trabalha com inteligência estratégica de tendências. Assim, é uma coisa... E ela mora numa cidade do interior que quase ninguém entende o que ela faz. Então, mas ela chega muito bem nessas pessoas. Só que essas pessoas não conseguem entender como que ela vai ajudar a empresa delas. Então, o trabalho dela, muito mais do que só ficar se vendendo, é mastigar o que ela faz para a linguagem, para a realidade daquelas pessoas. E um conteúdo educacional também faz isso. Mas, outra editoria, né? Se eu preciso me conectar com as emoções do meu cliente, eu preciso engajar mais, eu quero aumentar a minha entrega, eu quero humanizar, eu quero que as pessoas se conectem comigo, eu preciso trazer mais conteúdos inspiracionais. Isso que a gente estava comentando dos vídeos de história, né? Essa coisa que gera conexão. Já os conteúdos de entretenimento, é esses quando a gente precisa de mais engajamento, a gente quer viralizar, a gente quer aumentar uma base, ter mais alcance. E aí, exemplos, né? Por exemplo, esses vídeos virais. Meme, né? Memes em imagens estáticos, carrossel de memes, né? Que tá super em alta, os formatos da Melted, vários instas de memes, um carrossel de memes, ou um card de memes, ou um vídeo de entretenimento. Né? Então, esse conteúdo que ele é mais engraçado, ele é mais viral, né? Um conteúdo que não tem tanto a identidade da marca, né? Às vezes ele é mais autêntico, às vezes ele tem até mais a carinha do Insta, sabe? Ele é menos rebuscado, ele é menos com a nossa identidade. Então, essas trends, vídeo de trend, né? É muito conteúdo de entretenimento. Mas aí tem algumas trends que são mais inspiracionais, tipo, primeiro você começa e depois você melhora, é um exemplo perfeito de um conteúdo inspiracional. Eu estou mostrando a minha história para que você se inspire, né, e comece, que depois você melhora. Então, esse é um formato de conteúdo inspiracional. Já algumas outras trends vão mais para o entreter. E depois, os conteúdos de venda, quando a gente realmente, né, é uma questão, eu preciso aumentar o meu faturamento, né, então eu preciso reforçar minha marca, eu preciso lançar algo no mercado, então a gente vai trazer conteúdos de vendas, mas a gente nunca vai trazer só um desses conteúdos, né? Então, e aí com tudo isso, com a nossa produção de conteúdos, a gente também tem os posts fixados, que aí sim é bem importante a gente prestar atenção neles, né, e usá-los de forma estratégica. Eu trouxe aqui alguns exemplos dentro desses conteúdos que eu também sugiro dentro das questões de informações úteis, né? Então, os posts fixados, eles são um complemento daquela visualização que a gente está tendo dos destaques. O carrossel tudão, todo mundo que já foi numa palestra minha sabe o que é o carrossel tudão. A Maria brinca que é o meu, que eu tinha que patentear, né, o carrossel tudão, que é um carrossel que eu considero que todo o perfil tem que ter um carrossel tudão. E se vocês entrarem no perfil da Plural, ele é esse ali que tá eu e a Miriam, com a posezinha ali, com os celulares na mão, que é
olá, boas-vindas por aqui, nós somos a Plural. Esse é o nosso Carrossel Tudão. O Carrossel Tudão, ele é muito parecido com o Comece Por Aqui que eu comentei. Ele é um carrossel com todas as informações para tirar todas as dúvidas que as pessoas têm sobre o que vocês fazem. Então, esse, para mim, é um conteúdo, se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui hoje, já pensando em começar amanhã, é o Carrossel Tudão de vocês. Porque isso é uma coisa que tira muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Dúvidas fundamentais, né? Quem são essas pessoas, o que elas vendem. Eu vou até... eu abro aqui, ele tá pequenininho porque eu tô com a minha tela dividida, mas depois eu vou mandar o link aqui no chat, depois vocês podem olhar o nosso Tudão com mais calma. Então, eu trago um olá, boas-vindas, trago alguns diferenciais, né? Aqui é um pouquinho de um pitch, né? O que a gente faz, serviços de mentoria, os resultados, a estratégia, a autoridade. Eu trago as nossas entregas, eu falo um pouco sobre o nosso método, o nosso processo de trabalho, nosso processo de mentoria, jornada, como que o cliente sente, né? Como ele vive aquilo. Então, quem somos nós que estão por trás da Plural? Quem é o nosso time que ajuda com essas entregas para elas acontecerem? Os nossos principais clientes, os feedbacks dos clientes e uma chamada para ação, vem fortalecer o seu negócio. Então, o que é isso? Ele é um resumo de uma apresentação, basicamente, né? A nossa apresentação comercial da Plural tem um pouco desse caminho. Então, é um resumo, né? Tudo que eu quero que a pessoa saiba logo que ela chegou no meu perfil. Esse é o Carrossel Tudão. Ele é um conteúdo que eu acho que todo perfil deveria ter, e ele deveria ficar fixado e ser atualizado a cada 6 meses. Então, fundamental. Se a gente tem algo físico, presencial, muito importante trazer a localização aqui também nos posts fixados. A gente também pode, daqui a pouco, né, a gente estava falando de criar um perfil pessoal, uma marca pessoal, é legal a gente trazer quem que a gente é, por que a gente, né, qual é o meu diferencial, por que começar a me seguir, dentre tantos perfis que vendem coisas parecidas, porque eu. E a gente também usa os fixados para alguns eventos ou ações esporádicas, e aí sempre importante prestar atenção para o novo formato de posts no feed, né, que tem bastante gente ainda fazendo no formato antigo, no formato quadradinho, mas é importante a gente ajustar, porque vai ficando feio com o tempo, né, então refaçam alguns, Júlia, tem um conteúdo muito legal que eu postei lá no final do ano, quando ainda não tinha alterado, refaz ele, né, aproveita, dá um glow up, vamos aproveitar um conteúdo que já está feito, trazendo num formato novo, já atualizando algumas informações, já trazendo alguma estratégia diferente, então cuidem bastante para isso. E aí, vou dar uma pincelada aqui também para a legenda, porque esse também é um gap que eu vejo, às vezes um erro muito grotesco. Tem clientes que chegam, às vezes, com posts sem legenda, então é bem importante a gente usar. Mas ninguém mais lê. As pessoas leem se a legenda for bem feita, se ela tiver um tamanho adequado, as pessoas ainda leem. Então, ela é um complemento do nosso post e ela tem que ser vista como um funil, exatamente como a gente está vendo aqui na imagem. Uma primeira frase boa, chamativa, bem impactante, curta, né? Depois a gente traz um conteúdinho, complementinho do conteúdo. Não precisa ser textão, não precisa ser, né, um complementinho, uma chamada para ação, hashtags amplas e mais específicas, sim, ainda funciona. Tem gente que segue hashtag, testem hashtags também, apostem nelas, mas não dediquem a vida nelas. Então, é assim, aquela coisa de, vamos botar, não custa nada, né? E lembrem dos emojis e das quebras de parágrafo, que deixam a leitura muito mais confortável. Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas leem mais textos que têm emojis do que textos sem emojis, então é bem importante isso. Então agora, olhem um pouco para o feed de vocês, tragam as dúvidas aqui no chat, que a gente pode olhar mais alguns perfis para pensar nesses conteúdos, enquanto vocês vão olhando o perfil de vocês, vão analisando dúvidas, me mandem quantas hashtags. Eu gosto de colocar pelo menos umas 5 mais amplas do segmento e, de repente, umas 5 mais específicas para o teu conteúdo, para aquilo que tu está falando no post. Então, umas 10 ali, mais ou menos. Dá para botar mais? Dá. Daqui a pouco, eu vejo perfis, por isso que eu falo que nunca tem, se não tem uma regra. Eu vejo perfis que botam o máximo de hashtags e chega muita gente pelas hashtags. Então, não tem por que não colocar, se às vezes tem muitas hashtags que funcionam. Geralmente, quem fala, assim, abre aspas, caga a regra na internet, não trabalha com pessoas de diferentes segmentos e não vê que, às vezes, as coisas dão certo para um perfil e para o outro não dão. Então, eu não vou dizer para ti que
mais hashtags vai aumentar, vai diminuir, porque não tem nada que comprove isso. O que comprova isso é tu usar as hashtags e ver se dá certo ou se não dá certo pro teu perfil. Então, a gente tem que testar. Aqui também o perfil da Leti, que tá cruzinho ainda, então não conseguiremos analisar, mas Leti já pode começar a estruturar o perfil de acordo com o que a gente estava conversando agora. Pode ir montando a tua bio, pode ir pensando nos teus destaques, numa foto de perfil que explica o que tu quer trazer nesse perfil. O começo é o começo, né? A gente tem que olhar bem para essas coisas, começar a interagir com as pessoas, seguir algumas contas e não desistir. Então, aproveita essas dicas de hoje para ir estruturando um pouco mais o teu perfil. Vamos olhar mais um aqui, vamos olhar o perfil da Roberta, psicóloga, mãe e mentora. Ajudo você a tornar a maternidade e o processo de desmame leve e sem culpa. Então, aqui a gente já tem alguns destaques também que são legais, né? O que eu sinto bastante falta aqui é de já ter de ter alguma coisa de psi já aqui no teu nome também, né? Que eu consiga te achar e ver já que tu é psicóloga antes de ler a tua bio. Acho que isso traz bastante autoridade também. Sinto falta de a gente ter um link aqui na bio e uma chamada para a pessoa entrar em contato contigo, te mandar um WhatsApp, né? Porque, assim, se eu chego no teu perfil num dia que tu tá sem stories ativos, eu não tenho certeza que tu vai me responder se eu te mandar um direct, né? Então, porque a gente sabe que o direct de alguém que não nos segue vai lá pro limbo, né? Então, as pessoas preferem, às vezes, chamar pelo WhatsApp. Então, e aí, quando tu colocar o link, deixa eu botar aqui que tá atualizando, mas tu pode, por enquanto teu Linktree não tá funcionando, coloca pelo menos o do teu WhatsApp aqui, porque aí pelo menos tu não fica sem link. E aí depois, quando entrar o do Linktree, tu já, para ter pelo menos alguma coisinha aqui. E aí tu pode incluir aqui na tua bio um fale comigo pelo WhatsApp. Então, bem legal tu trazendo um pouco mais sobre maternidade, e talvez tu possa também ter um destaque que fale um pouco mais da tua jornada como mãe, né? O teu dia a dia como mãe, experiências, reflexões, para que as pessoas se conectem contigo também a partir dessa experiência, já que tu trouxe bastante isso na bio, eu entendo que isso é algo que tu pode explorar bastante, né? Aqui, eu não sei se está cortado porque eu estou na visualização ou se tu já está fazendo eles no tamanho novo, né? Mas esse aqui eu acho que ele está no formato antigo ainda, que é um post do ano passado. Então, esse é um conteúdo, se caso tu esteja ainda com as inscrições abertas, seria importante tu refazer ele, né, e já repensar algumas questões aqui de estratégia, daqui a pouco atualizar algumas informações, se as inscrições ficam abertas sempre ou não, para que não pareça que, ela esqueceu de tirar esse post, porque ele é muito velho, sabe? Então, às vezes, a gente tem um pouco isso. Eu vejo inscrições abertas, eu penso, bom, se elas estão abertas, talvez em algum momento elas tenham fechado, e ela talvez esqueceu de tirar esse post como fixado. Então, tentem sempre que o post fixado de vocês não seja um post tão antigo, né, para que as pessoas não fiquem com receio de ser uma informação desatualizada, né? A gente pode também atualizar esse conteúdo, e aí aqui a gente pode explorar um pouco mais a legenda, a parte de hashtags e os emojis, né? Muito importante trazer um pouco mais aqui, seja bem-vindo ao meu perfil, já que esse vai ficar um conteúdo fixado, por exemplo, tu também pode trazer um pouco mais, porque a chance de que as pessoas vejam o teu post fixado quando elas chegam é maior até do que depois elas fiquem olhando. Então, pense que o post fixado, ele é um post para quem chegou no perfil. Fixar uma live depende do tema, depende se o quanto tu acha que essa live ela é fundamental. A pessoa acabou de chegar no teu perfil. Será que ela quer ver uma live que ela acabou de te conhecer, né? Não sei, depende se o tema é muito legal, se a live ela tem um tamanho bom, né? Eu sinto falta aqui também de ter um pouco mais de um conteúdo mais simples, uma foto tua, sabe? Algo mais dia a dia, uma coisa um pouco mais da tua vida real também, né? Enquanto psi, enquanto mãe, né? Como tu tem uma marca pessoal, é muito importante que a tua marca pessoal seja reforçada com conteúdos mais humanizados, né? Esses vídeos de reflexões, talvez um vídeo da tua rotina, né, do teu dia a dia, eu quero enxergar mais, eu quero te ver, né, a partir do momento que
querendo me conectar contigo, né? Aqui as pessoas, elas não vão te contratar só porque tu é psicóloga, elas vão te contratar porque elas pensam que a Roberta, ela entende o que eu tô passando, né? Eu quero essa conexão. Então, vamos pensar como que a gente traz isso dos stories para estar mais presente no feed. Por quê? Porque a pessoa que acabou de chegar, ela não tá vendo isso, né? Então, ela precisa também ver isso para se conectar contigo e ficar com vontade de seguir. Os destaques são provenientes dos stories, sim. Como manter os destaques quem eu sou e o que eu faço atualizados e relevantes na primeira posição? O que vai ficar na primeira posição é o último que tu atualizou. Então, assim, não temos como trocar. O que dá para fazer, gambiarra, é tu, tipo, tirar um story e adicionar o mesmo story, tipo, fingir que tu vai editar. Ele fazer uma edição fake e ele vai para frente, tá? Então, gambiarra. Mas vai ser o primeiro ali. E aí, para atualizar, tu tem que sim postar nos stories, e não tem problema tu fazer até tu pode até fazer um storyzinho antes, assim, tipo, 1 minuto da sua atenção, vou passar uma sequência de stories aqui para atualizar o meu destaque de quem eu sou. Então, tu pode só botar isso por um texto, ou se quiser falar num vídeo, né, só para dar um contexto para as pessoas que já te seguem, né, o que ela tá postando aqui. Então, tu pode avisar as pessoas também, eu acho legal, acho uma queridice, assim, que a gente pode fazer para tornar esses momentos mais leves, né, e mostrar que a gente está com o perfil atualizado também. Então, aqui algumas trocas então, que a gente falou, vamos ver aqui mais algum perfil. Aqui os biscoitos da Thay. Olha que legal, a gente tem aqui os biscoitos decorados já no nome, então a gente já acha mais fácil. Temos uma prova social legal, que é que ela já faz isso há 9 anos, então isso é bem importante, porque, poxa, se essa mulher faz biscoito há 9 anos, ela deve fazer um biscoito bom, né? Então, assim, a gente consegue confiar mais. Então, isso é importante. Daqui a pouco, até no caso da Roberta, por exemplo, Roberta também pode trazer há quanto tempo ela atende, quantas pessoas ela já atendeu, isso é uma coisa bem importante de trazer. Às vezes, eu tô há pouco tempo ainda e tal, mas vai construindo, né? Às vezes o número, né? O número de clientes, ele às vezes para nós parece pouco, mas para uma pessoa que está vendo de fora é muita coisa. Então não diminuam, né? As histórias de vocês. Gostei aqui, ó. Temos uma localização, temos uma chamada para um Linktree, bem legal. Então, a gente tem aqui também nada muito exagerado de destaques, temos stories ativos, temos uma foto boa, vocês se conectam com a foto dela, né? Então, tá com o lookinho que eu imagino ela fazendo os biscoitos. Já temos um catálogo de Páscoa, meu Deus, a Páscoa tá chegando. E a gente tem um equilíbrio legal de cards que são mais editados, com algumas imagens também que trazem esse conteúdo mais gostosinho, né? Então, bem legal. Bem legal. Aqui a gente já vê algumas fotinhos, talvez a gente poderia ter um pouco mais dessas fotos de dia a dia também, depois quando o conteúdo vai ficando mais, talvez uma foto produzindo, né, a gente enxergar essa mão na massa, mas eu acho que tá bem legal. Nos perfis que eu tenho, ainda não liberou para reordenar os posts no feed, não. Mas também vi essa notícia, também estamos na expectativa, mas por enquanto ainda não. Vamos ver, né? Aqui temos a Angelita. A Angelita é consultora de estilo, moda confortável, então ensina aqui com looks práticos e versáteis. A gente poderia ter uma chamadinha aqui para o link na bio para entrar em contato, saber, às vezes, até se eu consigo falar direto com ela, para agendar, né, uma consultoria de estilo também, ou para conversar. Poderia ter uma chamada para ação aqui, para incentivar as pessoas. Eu sei que às vezes parece, mas Gi, já está ali um link, né? Mas isso não é óbvio, as pessoas elas não se tocam que elas podem clicar no link abaixo para entrar em contato. É bem importante a gente fazer essas coisas que são meio óbvias e que parece que não precisaria ter que chamar a pessoa para fazer isso, mas é importante sim, tá? Porque senão não fica claro. Então, aqui a gente tem conteúdo de apresentação fixado, bem legal. A gente tem conteúdos aqui em vídeo, que trazem um pouco mais de dicas, né? Aqui, dicas para usar os tênis, um conteúdo educacional.
um conteúdo que já dá uma provocadinha, né? Eu acho que às vezes até entra como um conteúdo até mais de inspiração. Então, gosto que tem posicionamento, gosto que tem foto. Tem bastante a carinha dela, né? Eu acho que isso é legal para a gente se conectar. O que eu sinto falta mesmo no perfil da Angelita é de um pouco mais até de conteúdo de venda, e aí por isso que eu comento que às vezes a gente tem alguns perfis que fazem muito conteúdo de venda, às vezes tem perfis que fazem pouco, então às vezes tem gente aqui que segue a Angelita, tem uma boa quantidade de seguidores, mas às vezes até por ela ter uma boa quantidade de seguidores, acha que ela não tem agenda, que ela não está atendendo agora. Isso acontece às vezes com psicólogos também que estão com agenda, que tem bastante seguidores, né? Então, às vezes as pessoas acham que a gente está com a agenda fechada, a gente não está falando muito do nosso serviço, ela está mais para blogueira do que para prestadora de serviço. Então, às vezes é importante a gente trazer um reforço de que eu estou com a agenda aberta, né, de feedbacks de clientes da minha consultoria, a gente não vê muito ela em ação recebendo esses clientes, talvez algum antes e depois de algum cliente. Então, a gente pode trazer, se estiver com a agenda aberta, não sei também se ela está com a agenda aberta, né, mas daqui a pouco trazer um conteúdo, e é incrível, né, como às vezes a gente faz uns testes de fazer um post de agenda aberta, mesmo a agenda já estava aberta, tá? Mas a gente faz um post de agenda aberta e as pessoas vêm por causa do post de agenda aberta, porque elas esquecem de entrar em contato no restante do ano. E é quando a gente faz o post de agenda aberta que a gente lembra elas, né? Lembra que eu comentei que as pessoas estão em diferentes níveis de consciência? E a pessoa que está namorando o nosso perfil um tempão e ela está pronta para comprar, às vezes ela só não comprou ainda porque a gente não fez uma provocação para uma chamada para ação para ela comprar. Então, às vezes, um post de agenda aberta, ele já vai trazer isso também. Então, bem legal. E eu acho que tem só mais um perfil aqui que a gente ainda não olhou, que é o da Natália, que trabalha com tráfego pago. Ó, bom saber, sempre precisamos de indicações de profissionais de tráfego pago. Natália, manda mensagem se estiver aqui depois para a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho. Então, ó, vendas com leveza aí processo, a gente tem uma intenção aqui, mostra que trabalha com Meta Ads, com Google Ads, mais de 50 empresas atendidas, a gente tem uma prova social, mostra quem ela aprendeu, né, o Pedro Sobral, um grande nome disso, e os orçamentos para o link na bio, então, bem legal, né, a gente já consegue achar bem fácil aqui as informações sobre ela. Talvez aqui a gente poderia ter uns destaques um pouco menos perfil pessoal, um pouco mais, claro que perfil parece ser uma mistura, assim, mas de a gente trazer um pouco mais, né, de o que eu faço, além desses aqui, a gente ter, por exemplo, o primeiro, ele já ser algo mais que porque o cliente que acabou de chegar no teu perfil, o que ele vai ver aqui, né, um destaque de uma folhinha e tal, talvez ele pense, bom, isso aqui acho que é um perfil pessoal, será que não é? Então, talvez trazer alguma coisa com um pouco mais de intencionalidade, principalmente no primeiro, que é onde as pessoas tendem a ir. Então, daqui a pouco tu quer deixar um perfil de talvez leveza, que vai trazer um pouco algo mais leve do teu dia a dia, mas tu poderia ter um primeiro ali, falando um pouco mais de um comece aqui, talvez, um olá, seja bem-vinda, né? Isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes, quando a gente indica um profissional, prestador de serviço para os clientes, as pessoas ficam com medo de seguir, porque parece que é um perfil pessoal. Ai, mas eu estou invadindo ela, será que pode, não pode? Então, aqui, se a tua intenção é que seja um perfil profissional, a gente pode também trazer um pouco mais dessa intencionalidade aqui. Então, aqui a gente tem um conteúdo mais comercial, de certa forma, também, né? Mas que talvez não me explique tanto. Então, eu acho que esse aqui, ele já me explica um pouco mais o que tu faz, de anúncios, né, e tudo mais. E aqui a gente tem, né, eu, enquanto cliente que acabei de ver o perfil, como não é um post fixado, eu imagino encontrar alguma apresentação tua. Então, de repente, seria legal a gente ter, num conteúdo fixado, um carrossel tudão aqui, com alguma apresentação tua. Eu não acho que a gente tem que ter 3 conteúdos fixados sempre, vai depender do perfil, tá? Mas eu acho que pelo menos um conteúdo fixado com bastante intenção, ele é bem importante. Você recomenda pegar um post do feed e publicar nos stories para poder colocar nos destaques? Acho que publicar um post nos stories que veio do feed para a gente chamar as pessoas para ver e tudo mais é uma coisa, mas colocar nos destaques, isso é muito caminho, assim, eu prefiro trazer o conteúdo até mais direto ali nos stories. Eu acho meio trabalhoso para a pessoa. Ela já está no destaque, ela já está passando para os stories, ela tem que ver mais outros conteúdos, sabe? Eu acho que fica meio disfuncional na dinâmica do perfil.
Gente, como já é 8:06, eu vou passar aqui nos principais pontos, mas eu espero que esses pitacos que a gente foi olhando nos perfis que vocês mandaram aqui tenham ajudado a dar alguns insights, né? A gente não tem tempo para fazer uma grande análise de cada um deles e tal, como eu gostaria, mas eu acho que é esse olhar, essa coisa que a gente percebe, logo que a gente entra no perfil, eu acho que isso já é um insight bem importante, porque é aquilo que o cliente também entra rapidinho no perfil e depois sai. Então, esse insight, ele é importante. E aí, para a gente conseguir dar conta desse perfil, isso ser legal, a gente tem que pensar que um planejamento estratégico é importante. Então, gostaria que vocês saíssem daqui tentando se organizar, fazendo um planejamento, organizando o mês em postagens, a partir dessas 4 entregas e se comprometendo a fazer dentro daquilo. Não precisa fazer um post por dia, se não vai conseguir fazer um post por dia. Redes sociais é sobre constância. Então, assim, eu consigo fazer 2 conteúdos por semana, vamos se provocar a fazer 2 conteúdos por semana, todas as semanas, né? É mais importante que eu faça 2 por semana, todas as semanas, do que numa semana eu faça 5 e na outra semana eu não faça nenhum. Então, porque quando a gente some, as pessoas acham que o nosso negócio não existe mais. E a frequência importa muito para o algoritmo. Não tanto para as pessoas, né? Mas o algoritmo, ele, você sabe, você já deve ter sido penalizados por ele em algum momento, né? E para ajudar vocês nessa organização, temos uma planilha da Plural, é o meu xodó, como eu faço a parte de planejamento da Plural, e a gente atende também pessoas físicas, Roberta, a gente atende marcas pessoais, pessoas físicas, empresas, enfim, principalmente com a parte de mentoria, que se encaixa bastante para pessoa física, e todos os nossos clientes usam a nossa planilha, eu uso a nossa planilha com os nossos clientes também todos os dias. Esse é um feedback de uma cliente nossa, que a planilha é um perigo, que dá muita vontade de ter ideias. E eu vou mandar ela de bônus, então quem quiser a planilha, faz um stories aí, nosso, me manda lá no Instagram, manda pro meu ou pro mando da Plural, marca os 2 perfis, faz uns stories, que eu mando depois, amanhã, tá? Hoje não mandarei, mas amanhã mandarei o link da planilha para vocês usarem. Ela é bem intuitiva, então se tiverem alguma dúvida, depois me mandem ali. E aí também queria trazer a questão dos stories, né? Que a gente comentou aqui no chat, vocês falaram bastante dos stories, e nos stories que a gente vai se conectar com os nossos seguidores todos os dias. Então, é muito importante que a gente tenha stories ativos, crie narrativas, envolva o nosso público. E aí, aqui algumas dicas, algumas ideias. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, né? Mas é importante a gente trazer o dia a dia da empresa. Se vocês forem ver os stories da Plural, são as reuniões que eu fiz hoje, com os nossos clientes, traga um pouquinho deles também, a gente mostra bastidores. Todos os dias eu faço uma fotinha da minha xícara de café, as clientes adoram. Quando eu não faço, ficam preocupadas. Então, é muito legal, a gente cria um vínculo, né, com essas trocas. Tira dúvidas, explica sobre os produtos, escolhe, às vezes, passou um tempão fazendo um conteúdo para o feed muito legal, tu pode aprofundar esse conteúdo também nos stories, né? Não precisa criar um assunto, uma narrativa nova para falar nos stories todos os dias, às vezes é trazer o cotidiano, documentar o que a gente está vivendo, né? Ter também alguma série de conteúdos se funciona melhor, às vezes, eu quero responder caixinha todo dia, eu quero na segunda-feira trazer uma inspiração, eu quero na sexta-feira fazer um resumo de como foi minha semana, dá para criar alguns formatos legais e usar as ferramentas de interação que a gente tem, né, a música, as enquetes, aquele de tocar, que vem os emojizinhos, então a gente também pode usar isso, porque isso é legal para o algoritmo também mostrar. E criar esses rituais com o público, né, os stories, vocês com certeza seguem alguém que vocês olham os stories todos os dias, seja uma pessoa que é influenciadora, ou às vezes é uma pessoa que é do cotidiano de vocês, mas que é mais ativa, a gente vai criando rituais com as pessoas nos stories, isso é bem importante. Não vai dar tempo da gente analisar os stories agora, mas esse é um convite para vocês fazerem um story agora, então eu vou colocar nesse aqui, e vou dar um sorriso, que vocês podem fazer um story. Fazer um storyzinho agora, para mostrar que vocês estão em movimento. Então, toda vez que a gente sai, que a gente vai para um evento, que a gente aprende, que a gente está fazendo alguma coisa que o nosso público pode achar legal, a gente tem que documentar isso nos stories, a gente tem que mostrar, isso é importante, né? Poxa, olha aquela fulana, ela não para nunca, ela está sempre ali em movimento, e na verdade, às vezes ela só está contando o que ela está fazendo, e gente que não está contando, quando vê, está fazendo muito mais. É importante, sim, a gente contar o que a gente faz. E, para a gente ir finalizando, eu quero convidar vocês a olharem para o Instagram como uma ferramenta de trabalho e usar ele com esse planejamento. Então, com esse pensamento. Então, assim, planejamento, tá? Parar de apagar incêndio,
parar de fazer post no dia que ele vai ao ar, vamos se organizar, às vezes, aconteceu uma função, a vida acontece, né? Eu sei, a vida acontece. Então, se a gente não tem planejamento, a vida acontece e a gente é atropelado por ela. Constância, estejam presentes todos os dias, respondam os comentários de forma completa, às vezes a gente passa um tempão fazendo um conteúdo lindo, cheio de comentário, e a gente não se presta a responder as pessoas, e elas não vão mais comentar se a gente não responder, então, dediquem um tempo para essas interações, entrem todos os dias, mantenham um perfil atualizado, se coloquem no lugar do cliente de vocês, para que a coisa funcione. Não basta só ter uma bio legal, não basta só ter um feed legal, a gente tem que criar essa dinâmica de estar sempre presente no perfil. Então, quero que vocês sejam executoras, se coloquem no lugar do cliente e pensem muito naquilo que vocês esperam que as marcas respondam na internet. E aí, aqui eu trago alguns feeds que a gente já construiu e também um presentinho especial para quem está aqui. A gente está disponibilizando 10% de desconto na nossa mentoria de comunicação para quem fechar o pacote de 6 meses, no próximo mês, até o dia 13 de abril. Então, me chamem no Insta da Plural ou chamem no meu, que a gente conversa sobre isso. Tá bem? Agora eu vou olhar as dúvidas aqui de vocês também, mas agradeço muito a participação de vocês, adorei que vocês foram muito engajadas no chat. Deixa eu ver o comentário aqui para os clientes de vocês, eles que fazem, publicam os stories ou vocês como agência. Não, a gente provoca eles a fazer os stories, a gente manda roteiro, a gente manda o que dá, mas stories feitos por externos costumam ficar muito forçados, né? Então, às vezes a empresa está passando por uma condição incrível acontecendo na empresa, a pessoa um story completamente diferente, é muito difícil isso dar certo. Então, eu prefiro que os stories sejam feitos. A gente faz, às vezes, sei lá, divulgação de vaga, faz um formatinho de story. Conteúdos específicos a gente faz formato de story para o cliente ter aquilo também à disposição, às vezes até mandar no WhatsApp fica melhor. Mas a gente incentiva que esse conteúdo de rotina, do dia a dia, porque ele tem que ser natural, né? A gente nota quando não é, aquela coisa meio feia, assim. Se for uma promo, alguma coisa que precisa de um design, aí casa. Mas, senão, eu sempre prefiro que seja mais autêntico. É importante a gente trazer autenticidade para o perfil, senão fica tudo meio igual, né, gente? Meu Deus, gente, eu não sei vocês, mas eu tô com minha cabeça aqui, ó, explodindo. Nossa, Júlia, foi muito, muito, muito bom mesmo. Falei, né, gente? Engatei, me inspirei na Miriam, no 220, foi. Engatei. Nossa, muito legal. E muito legal que todo mundo participou. Todo mundo anotou várias coisas para colocar em prática já, pelo que a gente viu nos comentários. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Júlia, muitíssimo obrigada. Acho que a gente poderia ficar horas aqui ainda conversando, trocando ideia, mas realmente a gente está com o tempo esgotado. Mas não esqueçam de postar, né, Júlia, para ganhar a planilha, marcar. Postem os stories, marquem, eu vou mandar aqui os meus. Isso, boa. Os arrobas. Eu vou mandar os dois, vou mandar o meu, vou mandar o da Plural, e vocês postem os stories, marquem, e amanhã eu mando a planilha. Manda essa apresentação também, com as explicações das editorias, né? Fica mais fácil, para não queria causar tendinite, ninguém anotando rapidinho, mas... mas eu mando a apresentação. O Minas de propósito também. Marquem o Minas também. E boa. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Só antes da gente encerrar, eu vou pedir para a gente, quem se sentir à vontade de abrir a câmera, não tem problema se ficou com ela fechada até agora, mas quem se sentir à vontade de abrir a câmera, a gente vai fazer um print para poder compartilhar depois no Instagram do Minas esse encontro de hoje, que foi tão especial. Então, deixa eu... Gurias, depois tem como colocar aqui, Júlia, o slide para tirar uma foto, para ficar com a chamada da... Claro. Boa ideia. Tá bonito, né? Boa. Se quiser, daí já te... Deixa eu compartilhar aqui, vamos achar um slide icônico. Talvez temos esse. Temos um assim mais conceitual. Vou mostrar que vocês estavam estudando. Boa. Temos muitas opções, vocês que escolhem. Esse aí tá bem, acho que tá bem legal, bem estratégico. Então, todo mundo dando um sorrisão aí.
Show. Deixa eu ver se deu certo. Minutinho. Deu. Maravilhosas. Lindas. Ai, que bom que vocês Mulheres. gostaram. Muito feliz. Ai, a gente Gostei também. também. Me senti super confortável. Fala, Roberta. Pode falar. Roberta levantou a mão, fica à vontade. Ah, Ah, tá. tá. Beleza. Então, a gente agradece muito a presença de todo mundo. Júlia, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento rico. São coisas, deu para, assim, transformar de forma simples algo que todo mundo precisa e usa no dia a dia. Então, obrigada mesmo. E continuem nos seguindo. O Minasão, como eu falei no início, ele acontece todos os meses. A gente traz algum especialista para compartilhar conhecimentos que realmente vão agregar na vida de todo mundo. Então, nos sigam nas mídias. E é isso. Tenham um bom finalzinho de noite. Um beijo especial. Até a próxima. Beijos.